Como a gente viu, a Bíblia Sagrada contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então a Bíblia é como se fosse uma biblioteca que contém 66 livros, em duas divisões, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso já foi bem claro para você, certo? Agora, preste muita atenção nisso aqui. Nós vamos falar sobre a divisão do Antigo Testamento. Recapitulando, são 66 livros, sendo que 39 estão no Antigo e 27 estão no Novo. Nunca diga Velho Testamento, diga sempre Antigo Testamento e Novo Testamento. Para você ter uma ideia, por exemplo, o primeiro livro, a primeira divisão, melhor dizendo, a primeira divisão do Antigo Testamento, que é o que nós vamos tratar, a primeira divisão, ela é chamada de 4 partes. A Bíblia tem 4 partes. Vamos aqui recapitular isso aqui, que é muito importante você ter gravado na sua memória isso aqui. A primeira parte é chamada Livros da Lei. Primeira parte. Livros da Lei. A segunda parte são os livros históricos. Livros históricos, certo? A terceira parte são os livros poéticos. Livros poéticos. E a quarta parte são os profetas. Então você vê que tem essas divisões para a organização, para você ter um entendimento mais amplo. Esses profetas são chamados de profetas, por exemplo, profetas maiores e profetas menores. Isso não é por questão de... não é uma questão maiores e menores, uma questão de importância. Isso aqui é uma questão de conteúdo, entendeu? O valor de número de profecias. Os profetas maiores profetizaram mais que os profetas menores, para vocês entenderem. Nós temos aqui agora a primeira parte, que é o que nós vamos focar, que é os livros da lei, que a gente sabe que é o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. O segundo livro da Bíblia que a gente observa no Antigo Testamento, que é o Êxodo, livro de Êxodo. O terceiro livro da Bíblia no Antigo Testamento, chamado de Levítico. Nós temos agora o quarto livro, que é o livro de Números. E nós temos Deuteronômio, que é o quinto livro. Isso aqui é para você entender a estrutura da Bíblia Sagrada, ok? Gênesis, ele é um livro que o significado da palavra Gênesis é princípio. Ou origem. Para você ter uma ideia, esse livro ele trata sobre a origem da humanidade. Se você observar, é um livro super importante mesmo. Para você ter uma ideia, a gente pega o livro de Gênesis e a gente vê que o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, o capítulo 1, a criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém.
vai falar sobre a criação dos seres viventes, vai falar sobre, no capítulo 2, a formação do Jardim do Éden. No capítulo 3, você vai ver sobre a tentação de Eva, a queda do homem. Ainda no capítulo 2, versículo 18, como Deus criou a mulher. Capítulo 4, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Depois Sete, e assim por diante. A genealogia. Genealogia é a árvore genealógica, os descendentes. A corrupção geral na humanidade, corrupção geral do gênero humano. A Bíblia, por causa do capítulo 6 ali em diante, você vai ver que Deus anuncia um dilúvio a Noé. Noé e sua família entram na arca. É um livro muito interessante. O dilúvio. As águas do dilúvio diminuem. Noé solta um corvo e depois uma pombinha. Noé e sua família saem da arca. O pacto que Deus fez com Noé. O arco-íris que a gente vê hoje em dia. Tem um significado. Noé planta uma vinha. Os descendentes de Noé. O capítulo 11 fala sobre toda a terra com uma mesma língua. No capítulo 11, versículo 7, a confusão das línguas. Muita gente pergunta por que existe várias línguas hoje na Terra. Esse capítulo 11 do Gênesis explica para você o porquê que hoje existe tantas línguas, o português, né, o inglês, o alemão. Isso foi uma confusão que Deus colocou para que viesse ter divisões por causa de um feito que você vai ter que ler para entender no capítulo 11, muito interessante, que os homens começaram a fazer na terra, e isso foi muito ofensivo diante de Deus. Então o livro de Gênesis, um livro muito abençoador, o livro que conta as origens, a gente pode ver aqui, é um livro muito histórias fantásticas, e eu quero que você leia, que você estude o livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, é dividido por 50 capítulos. Em nenhum lugar do livro o autor é mencionado, mas a própria Bíblia testemunha que Moisés escreveu ele, e também os 5 primeiros livros, né? Ou os outros 4, incluindo esse livro de Gênesis. Portanto, a tradição judaica e a tradição cristã aceitam que Moisés ele foi o escritor deste livro, né? Mas mesmo ainda existe alguma discussão em relação a isso. A autoria do livro, melhor dizendo, a escrita do livro, e o período em que foi escrito. Alguns acreditam que Gênesis foi escrito após a época de Moisés, enquanto outros acreditam que o livro foi escrito antes dele. Então, há essas divergências teológicas, e a questão é, priorizando o que a própria Bíblia testifica, o mais certo é que realmente tenha sido Moisés o autor, ou melhor dizendo, o escritor, né, do livro de Gênesis. Ele recebeu a palavra inspirada pelo Espírito de Deus, possivelmente teve revelações especiais da parte do Senhor sobre determinados pontos desse livro. Além disso, sobre a supervisão divina. Provavelmente ele reuniu os registros escritos, tradições orais na composição dessa obra. Isso explica como ele relatou atenciosamente o que ocorreu antes do seu tempo. Um exemplo disso é a expressão. Se você observar dentro desse livro de Gênesis, isso explica como ele relata os acontecimentos que ocorreram antes do seu tempo também. Um exemplo disso é a expressão, estas são as gerações de. Esta expressão que está dentro do livro, você vai ler, são expressões comuns em Gênesis. Pode ser traduzida como estas são as histórias, né? Da mesma forma. Com relação a uma data, não é possível determinar com exatidão o ano em que o livro de Gênesis foi escrito. A data mais aceita entre os estudiosos para a composição do livro de Gênesis é algo em torno de 1400, né, antes de Cristo. Esta data
de 1400 a.C. é uma data aceita, é uma data estipulada, ou seja, aproximadamente com base em alguns detalhes internos do próprio livro e de outros livros bíblicos que mencionam eventos narrados em Gênesis. Então, são os estudos mais minuciosos. Mas isso não significa que o livro, como o conhecemos, ficou pronto nessa data. Certamente o livro de Gênesis passou por algumas atualizações posteriores depois. Sem dúvida, o público original do livro de Gênesis foi o povo de Israel. Provavelmente Gênesis foi escrito para encorajar eles durante o difícil período do Êxodo, né, quando eles saíram do Egito. Os israelitas estavam deixando o seu passado no Egito e partindo para conquistar a terra prometida que o Senhor tinha falado. Você vai ver isso no segundo livro da primeira divisão, que é o livro de Êxodo. Saída significa. E nós vamos estar estudando sobre isso também. Então, nós observamos esses pontos. O livro de Gênesis, ele explica verdades fundamentais ao povo de Israel. Ele relata a criação de todas as coisas, o início da história da humanidade e a origem do próprio povo de Israel. O livro de Gênesis mostra como Deus escolheu os israelitas para um relacionamento exclusivo com ele. Então é um povo muito abençoado. Com base no tópico que a gente observa, podemos dizer que os principais propósitos do livro de Gênesis são: quais são os principais propósitos do livro de Gênesis? É interessante você anotar, né, os principais propósitos do livro de Gênesis. O principal propósito do livro de Gênesis, eu costumo dizer, e a gente pode indagar aqui, põe aí, revelar, anota aí, revelar a soberania. Revelar a soberania de quem? De Deus. Aonde? Na criação do universo. Minha letra é horrível. Se acostume com o áudio, pelo menos. Aí você não vai. Minha letra é hebraica. Ensinar, vamos dizer assim, ao povo de Israel. Isso é o propósito do livro de Gênesis. O povo de Israel. Sobre os propósitos, vamos dizer assim, sobre os propósitos. Vamos por propósitos eternos. Eternos de Deus. Certo? Os propósitos do livro de Gênesis. Vamos ver qual é o propósito desse livro. O que se trata esse livro? Explicar, por exemplo, põe aí. Explicar a origem, anota aí, da humanidade. Minha letra é terrível, não tem problema. Você está entendendo aí. E do pecado. Explicar a origem da humanidade e do pecado. Um outro propósito do livro de Gênesis. Você pode anotar aí. Um outro propósito do livro de Gênesis. Relatar como foi a vida dos patriarcas, por exemplo. Certo? Relatar. Anota no seu caderno de anotação. Relatar como foi a vida dos patriarcas.
povo de Israel. Então existe, ou seja, os propósitos. Por que foi escrito o livro de Gênesis? Né? Por que foi escrito o livro de Gênesis? Qual foi o propósito de ser escrito esse livro? É isso que a gente vai tratar. Então, como eu já ensinei na aula passada, o interessante é você ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 hoje, certo? Gênesis capítulo 1, capítulo 3 inteiro. No outro dia você lê o 4, o 5 e o 6. Todo dia você lê 3 capítulos. Todo dia você lê 3 capítulos do Antigo Testamento, começando pelo primeiro livro, a porta de entrada, começando pela porta da frente, ou seja, começando pelo início, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, significa, palavra Gênesis, princípio. Então a gente tem aqui os propósitos do livro de Gênesis, certo? Que é revelar a soberania de Deus na criação do universo. O propósito do livro de Gênesis também é ensinar o povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus. Os propósitos do livro de Gênesis a gente pode pôr como explicar a origem da humanidade do pecado, né? Explicação. Relatar como foi a vida dos patriarcas, né? Abraão, né? Isaac, Jacó. Relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel. A gente pode pôr também um propósito interessante, anota aí, vou pôr mais aqui. Vamos lá, um propósito interessante. Revelar, põe lá, revelar o quê? O início, anota lá, o início do quê? O início da história da redenção. O início da história da redenção. Preste muita atenção nisso aqui. Muito interessante. Certo? Revelar o início da história da redenção. Revelar o início da história da redenção. A gente pode pôr aqui também, apresentando um conceito totalmente monoteísta. Gênesis fala de um único Deus soberano e criador em todas as coisas, tá? Mas revelar o início da história da redenção. É muito interessante você anotar esses princípios. Existe um resumo, um conteúdo e organização do livro de Gênesis específico, tá? A gente vai tratar sobre isso também nessa aula. Por exemplo, existem diferentes formas de organizar o conteúdo de Gênesis. Aqui vamos destacar 3 formas diferentes. Por exemplo, existe a primeira delas que divide o livro de Gênesis em 3 seções, tá? Ou seja, agora Gênesis, você vê como é que é as coisas, né? A Bíblia, ela tem 66 livros, né? Então tem 39 no Antigo Testamento, 27 aonde? No Novo, certo? O livro de Gênesis tem o quê? Ele tem dentro do livro, melhor dizendo, ou seja, perdão, no Antigo Testamento tem o quê? Tem 4 partes. Você já sabe qual é? Livros da lei, segunda parte, livros históricos, terceira parte, livros poéticos e quarta parte, livro dos profetas, que divide-se em profetas maiores e profetas menores. Agora, Gênesis, para você entender, ele tem aqui, por exemplo, 3 seções. A primeira delas é o quê? É muito interessante isso, anote isso, tá? A primeira delas é o quê? A primeira seção conta a história primitiva. Então, história primitiva. A segunda sessão fala sobre a antiga história
patriarcal. Certo? Então, patriarcal, para você entender. A seção da parte, a gente observa essas sessões. A primeira sessão conta a história primitiva, certo? Você pode observar a história primitiva do capítulo 1, do versículo 1, certo? Capítulo 1, versículo 1. Aí você vai pôr até o capítulo 11, versículo 9. A segunda sessão fala sobre a antiga história patriarcal, que seria o quê? O capítulo 11 agora. Então, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 9, é a história primitiva. Agora, a patriarcal, você vai conhecer a história patriarcal a partir do capítulo 11, certo? Até capítulo 11, versículo 10, até o 37, versículo 1, que é a história patriarcal. Ok? A sessão parte conta a história de José, por exemplo, capítulo 37, versículo 2, do 50 ao 26. Então, é muito, mas muito importante você entender esse período aqui, essa divisão interna do livro de Gênesis. A terceira divisão a gente pode pôr o que conta a história, né, de José. Lembra José do Egito? Teve até novela aí já dele. Pois é. Então, o capítulo 37, como eu já mencionei, né? 37 de Gênesis, capítulo 37, versículo 2, até o capítulo 50, versículo 26, né? É isso? 26. Acho que é 26, tá certo. 26 de Gênesis. Essa última sessão também é um tipo de transição entre o primeiro e o segundo livro da Bíblia. Ela fornece detalhes fundamentais para a compreensão, né, do livro de Êxodo, que vem em seguida. Certo? Êxodo. Então é muito interessante você entender essas divisões por questão de organização. Certo? Por questão de organização. Também é possível organizar o conteúdo do livro de Gênesis em duas grandes partes principais, certo? Que seria o quê? A primeira parte reúne o conteúdo dos capítulos 1, versículo 1 até o 11, 26. Essa primeira parte é uma introdução geral. Ela começa em Adão e termina em Abraão. E dentro dessa seção que temos a criação do mundo, a queda do homem, com a desobediência de Adão e Eva, dando início ao pecado da humanidade. Nessa sessão também lemos sobre Caim e Abel, sobre a grande depravação da humanidade e após a queda, né? A gente observa dentro do texto. Essa depravação resultou no juízo de Deus através do grande dilúvio. Naquela ocasião, apenas Noé e sua família foram poupados, você vai ler isso dentro do livro de Gênesis, foram poupados por Deus. Essa sessão termina com os relatos da desobediência do homem na construção também da Torre de Babel, já após o dilúvio. A segunda parte começa em Gênesis 11, 27, a gente pode observar, e vai até o final do livro. A segunda grande parte registra o início do povo hebreu. Nela também é desenvolvida de forma mais clara a introdução do propósito divino para a redenção da humanidade. Os personagens principais dessa segunda parte do livro são Abraão, Isaac, Jacó e José. E a última sugestão de organização do livro de Gênesis também se divide o livro em três partes. A primeira parte relata a criação do mundo e se concentra entre o capítulo 1, versículo 1, capítulo 2 e 25. A segunda parte relata a degeneração da humanidade, capítulo 3, versículo 1, capítulo 11, versículo 32. A terceira e última parte trata
da ideia da regeneração através da redenção, providenciado por Deus, capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 50, versículo 26. Muito sério isso, muito sério. O esboço do livro de Gênesis, podemos sugerir um esboço simples do livro de Gênesis. A história primitiva, né? Essa seção contempla a descrição da criação do universo, a queda do homem, como eu já falei, do aumento do pecado, também relata a genealogia de Adão e as gerações de Noé. A segunda parte, a história patriarcal, como a gente está vendo aqui, a história patriarcal. Essa segunda divisão, essa seção, melhor dizendo, inicia com o registro das gerações de Sem. Introduz a história de Abraão também. Ela também fala sobre as gerações de Ismael, Isaac e Esaú. Vocês têm que ler para vocês entenderem. A história de José, que seria a terceira seção, capítulo 37 de Gênesis, versículo 1 até o capítulo 50, versículo 26. Essa seção mostra especialmente o desenvolvimento e a organização do povo de Israel através da descendência dos patriarcas. Muito interessante. Curiosidades sobre o livro de Gênesis, para a gente encerrar essa aula. Curiosidades do livro de Gênesis, um livro tão abençoado, o primeiro livro da Bíblia. Curiosidades. Quais são as curiosidades do livro de Gênesis? Vamos lá. Existe uma dúvida se foi Gênesis ou o livro de Jó da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. O período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Uma curiosidade também. Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes apenas nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Uma outra curiosidade, o livro de Gênesis explica aos israelitas a origem da circuncisão. Outra curiosidade, o livro de Gênesis mostra a origem das 12 tribos de Israel. Outra curiosidade, o concerto de Deus com Abraão, descrito neste livro, é fundamental para o entendimento de toda a Bíblia. Outra curiosidade, Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito. Essa migração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, o Êxodo. Cristo em Gênesis. Conseguimos ver Jesus no livro de Gênesis, claro. O livro de Gênesis claramente aponta para Cristo. Logo no capítulo 3, lemos que o próprio Deus anunciou que o descendente, o descendente da mulher, destruiria Satanás. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a genealogia iniciada em Gênesis encontra-se o seu final no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Gênesis, capítulo 5, versículo 11, Mateus, capítulo 1, Lucas, capítulo 3. Noé profetizou que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando a salvação por meio dos descendentes de Sem. No Novo Testamento, nós vemos o cumprimento dessa profecia na expansão do evangelho pelo mundo. Romanos, capítulo 11, por exemplo. O escritor da Epístola aos Hebreus aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque tipificou o sacerdócio de Cristo. Hebreus, capítulo 7, Gênesis 14, 18 ao 20. Então você vê que você consegue ver Jesus, o livro de Gênesis aponta para Cristo de uma forma muito poderosa. Por fim, percebemos que logo no começo de Gênesis, o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão e o pecado passou a assolar a humanidade. Já no Novo Testamento, vemos o último Adão
restaurado, ou melhor dizendo, restaurando o paraíso e garantindo ao seu povo a vitória sobre o pecado. A Bíblia começa em Gênesis mostrando o homem sendo privado da presença de Deus. Porém, ela termina mostrando o homem desfrutando da salvação eterna através dos méritos de Cristo. O homem não mais voltará ao Éden, mas habitará com o Senhor no novo céu e nova terra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Essa foi uma introdução explicativa do livro de Gênesis. Comece a ler o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no outro dia, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.